Paz do Senhor. Feliz Dia da Mulher para todas que estão aqui, para todas que estão também nas suas casas. Que o Senhor tenha dado a cada uma de vocês um dia abençoado e que esta noite se feche como uma noite especial do Senhor para cada um de nós, que saiamos daqui com bastante alegria no coração, porque o Senhor tem feito isso nesta noite. Nós temos tido liberdade para adorar, para buscar o Senhor. E amém. É assim que tem que ser, todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é a nossa alegria. E Ele está presente em nossos corações. Aproveitando que você está em pé, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4. Uma mulher improvável que se tornou uma mulher notável. Amém? Talvez uma das mais conhecidas figuras da Bíblia. E eu gostaria de falar um bocadinho esta noite dentro desse texto. Não vou ler ele todo, porque ele é muito grande. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém, até aqui. Podeis assentar, nós já oramos. Eu estava orando ao Senhor sobre uma palavra para falar aqui, esta noite. E o Senhor me deu essa palavra, e sexta-feira passada o Léo até fez menção da mulher samaritana, e eu fiquei pensando naquilo que ele falou, mas não é por esse caminho que eu vou, mas eu estava pensando sobre isso e na grandiosidade dessa mulher, no que ela representou dentro da palavra, dentro do projeto de Deus. A gente, lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, a gente percebe uma diferença grande nele dos outros evangélicos. Os 3 são Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, e João, né? É assim que a gente fala. João tem uma forma muito diferente de escrever, e ele foi escrito para todos, né? Mateus foi específico, Marcos foi específico, Lucas foi específico. E João, ele escreveu para todos. João, ele mostrou um Jesus que veio para todo mundo. Um Jesus que veio com uma missão.
se eu posso dizer, um Jesus missionário. E ele... Desculpa, eu também estou um bocadinho rouca. Ele veio com essa missão de fazer a obra que Deus colocou nas mãos dele. Ele encarnou, esteve aqui na terra com um propósito específico de nos salvar. A cruz para ele era uma passagem, né? E ele sabia disso, mas havia algo muito maior, que é encarnar, estar conosco e morrer por nós e depois morar dentro de nós. E é interessante que o propósito principal de João e o que ele fala muito no seu livro é sobre crer e ter vida eterna. Crer e ter vida eterna. Para termos a vida eterna, precisamos crer em Jesus. Amém? Isso é muito conhecido, mas às vezes a gente não pensa nisso. Amém? E nós precisamos crer em Jesus e colocar nele a nossa esperança. E é interessante que Jesus, ele estava O texto fala aqui que ele estava na Judéia e foi para Galiléia. E ele tinha escutado algumas conversas ali de algumas pessoas que estavam dizendo que ele batizava mais que João, que talvez ele estava com mais adeptos, né, com mais pessoas seguindo a Jesus do que João. E na verdade, nem era ele que fazia os batismos, mas Jesus nem quis saber disso. Ele falou, olha, eu não vim aqui para isso. Então, não deu muita importância a essa conversa e foi em outra direção. E a palavra do Senhor diz que era necessário que ele fosse até Samaria. Ele passou por Samaria. Era o caminho mais curto. Mas era um caminho pouco usado pelos judeus. Porque os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Porque eles eram judeus que se misturaram, tiveram casamento com pessoas fora do povo de Deus e estavam envolvidos com outras coisas. E fugiram do rumo que era para ser. Eles misturaram demais. Então, judeu e samaritano não se davam por conta disso. E havia uma briga muito grande entre eles. E viviam cada um no seu espaço. E o judeu não passava pela terra dos samaritanos. Mesmo sendo o caminho mais curto. Eles pegavam o caminho mais longo para não passar pela terra dos samaritanos por conta dessa rixa que tinha. Eles eram uns judeus falsificados, mais ou menos essa era a ideia, se nós fôssemos pensar hoje. Mas Jesus, ele foi em direção a Samaria. E chegou naquela cidade. O coração de Jesus, claro que nós nunca podemos saber que estava no coração de Jesus, mas nós vemos pela ação de Jesus, talvez o que passasse no coração dele. Porque Jesus sabia que aquela mulher estaria ali. Amém? Então Jesus foi naquela direção e fala que o sol estava muito quente. Ele chegou naquele poço e ele estava cansado e com sede. E quando ele chegou naquele poço, ele pediu àquela mulher que lhe desse água. É interessante que ela está ali, sozinha, fora do horário que teria muita gente ali, porque era uma mulher com uma vida um tanto quanto complicada, e certamente ela andava, né, fora dos grandes movimentos para que não tivesse encontros desagradáveis. Interessante que João, quando ele fala, ele põe essa história, ele conta essa história, ele dá um caráter diferenciado para o livro dele, um caráter evangelístico no livro dele.
E ele fala de Jesus fazendo esse trabalho. Nós vemos Jesus com Nicodemos, nós vemos Jesus com a mulher samaritana. E aqui é muito interessante que o livro dele não é um livro que ele estabeleceu, vamos dizer assim, regras e coisas que são boas, que precisamos ouvir. Mas é um livro totalmente diferente. E essa história, para mim, para o meu ponto de vista, é uma história atípica. Se você imaginar que Jesus, um judeu, um homem, criado segundo os costumes e as tradições judaicas, porque ele foi criado ali. Claro que ele tinha uma outra visão, uma outra missão, vamos dizer assim. Ele era o Filho de Deus, ele não deixou de ser Deus, ele estava aqui com um propósito. Mas Jesus, ele foi em direção a Samaria com um propósito missionário. O propósito dele, gente, era muito maior do que encontrar com aquela mulher. Mas ele foi naquela direção. E para Jesus ir naquela direção, ele quebrou muitos tabus. Porque ele foi contra muitos conceitos que estavam estabelecidos. Um judeu que se prezasse não estaria ali onde ele estava. Amém? Em Samaria. Não estaria ali conversando com uma mulher. Porque para os religiosos daquela época, um homem decente, ele não conversaria nem com a sua própria esposa na rua. Quanto mais com uma mulher com uma vida complicada como era a vida da samaritana. Isso já era um grande problema. Outro era a questão religiosa. Eles não se misturavam. Judeu era judeu, samaritano era samaritano. Cada um no seu quadrado, né? Era mais ou menos assim que funcionava. E nós vemos que Jesus chegou ali, ele falou com aquela mulher, ele falou com uma mulher samaritana, e ele manteve um diálogo muito interessante com ela. Porque ele tinha algo para aquela mulher. Ele tinha algo diferenciado para ela. Que só ele poderia dar. Amém? Porque Jesus conhece a necessidade do nosso coração. É muito interessante que aquela mulher, uma mulher, costumava dizer de vida fácil, mas eu acho que ela tinha uma vida difícil, Não tem nada de fácil nessa vida dela. Mas uma mulher que tinha uma vida complicada, mas dentro dela, certamente havia um anseio muito grande. E Jesus, na sua percepção, ele sabia que ele teria um encontro com aquela mulher e que ele tinha algo para dar àquela mulher naquele dia. Porque João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele, entende? Jesus veio para todos. Então, em Jesus não tinha distinção. Jesus não tinha nada em Jesus. Nada em Jesus era barreira para ele fazer a obra que ele tinha de fazer. E ele falava com todas as pessoas. E é interessante que ele foi em direção, claro que ele estava também mostrando aos discípulos seus a diferença que era andar com ele e andar dentro de uma religião que naquele momento, apesar de ser a religião do Senhor, era uma religião que estava obsoleta. Por quê? Porque Jesus tinha vindo, o Messias tinha chegado, e eles não tinham aberto o seu coração para o Messias. Ele estava ali. Ele era o cumprimento de todas as promessas, mas os religiosos, eles não encararam Jesus como o cumprimento das promessas. Eles não receberam Jesus como Messias. O povo de Israel, na sua maioria, não encarou Jesus como Messias. Mas Jesus, ele veio para todos. E quando ele chega naquele lugar,
ele começa um diálogo com aquela mulher. E ele pede para ela, olha, dá-me água, tenho sede. O que eu entendo? Eu aprendo com isso aqui. Jesus estabelece um diálogo com aquela mulher. Ele provoca um relacionamento com aquela mulher. Ele não olha quem era ela, mas ele olha para a necessidade que ela tinha dele. Contra tudo e contra todos. Jesus chega ali e mostra para nós que nós precisamos relacionar com as pessoas para que a gente possa chegar ao coração das pessoas. Porque nós precisamos continuar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ele veio e fez a parte dele. E hoje ele mora dentro de nós. Ele encarnou, a glória de Deus manifestou, a graça de Deus manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Nós tivemos esse encontro com o Senhor mora dentro de nós. Mas nós precisamos levar o que está dentro de nós para outras pessoas que não têm e não conhecem. E isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele relacionou com ela. Para que nós entendêssemos que com Jesus hoje é relacionamento. Não é mais aquela religião distante. Não é aquela religião que você ia lá no templo, levava suas ofertas, fazia o que você tinha de fazer lá, mas você ia para a tua casa e pronto, tinha. Agora não. Ele mora dentro de você, ele está com você. E você, todos os momentos da sua vida, você pode sacrificar para ele. Você pode falar com ele, você pode relacionar com ele. E é interessante o tanto que ele fala conosco nas pequenas e grandes coisas. Às vezes eu fico até dentro da igreja, né? Estou ouvindo uma mensagem, de repente eu ouço uma palavra, aquilo dá um estalo, o Senhor já me leva para uma outra coisa. Às vezes eu estou na minha casa pensando, de repente, eu sei que é o Senhor que está me levando a pensar determinadas coisas. Isso se chama relacionamento, se chama Deus presente. Deus presente conosco. E isso o Senhor foi fazer com aquela mulher. Olha, eu quero mostrar para você uma maneira diferente de viver dessa que você está vivendo. E ela perguntou para ele, como que você, sendo judeu, você pede que eu te dê água? Ela colocou diante dele todos os seus conceitos. Tudo aquilo que estava dentro dela, porque ela também cresceu sabendo que não era para se relacionar com os judeus. Ela cresceu dentro da sua própria religião, que era um bocado diferente. Eles até adoravam em outros lugares, ele tinha outro templo, aquela coisa toda. Então ela também tinha os seus preconceitos, e ela também sabia quem ela era. Como você, sendo judeu, para conversar com uma mulher? E pede que eu lhe dê água. Olha. E Jesus diz para ela assim, mulher, se você conhecesse o dom de Deus. E quem é que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Oh, aleluia. Eu estava pensando o que era dom. Estava sentada ali, estava pensando, veio assim. O dom no sentido que a gente enxerga, né? A gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa tem um dom para cantar, tem um dom para tocar, tem um diferencial, né? Tem gente que canta e tem gente que tem um dom para cantar. Tem gente que toca e tem gente que tem um dom para tocar. Tem gente que faz inúmeras coisas, que faz pintura, faz coisas extremamente perfeitas. E a gente bate palma, né? Porque tem um dom dado por Deus, um dom natural. Né? E cada um no seu dom, né, Léo?
Cada um faz aquilo que sabe fazer e aquilo que foi chamado para fazer. Não queira fazer aquilo que você não fez chamado para fazer. Mas eu voltando para aqui, eu estava dizendo, o dom é algo especial, né, que alguns têm para fazer determinadas coisas. E eu estava pensando o dom de Deus, o melhor de Deus, algo acima do normal. Estava ali falando com ela. E ele disse para ela, olha, você está pensando para me dar um copo d'água. Se você imaginasse quem é que está falando contigo, se você soubesse que eu sou o melhor de Deus. Porque tem muita gente que está dizendo que o melhor de Deus vai chegar. Gente, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Não tem nada melhor do que Jesus. Nada. Nada melhor do que Jesus. É o dom perfeito. E ele estava ali diante dela e falou com ela, olha, se você soubesse. Mais ou menos assim, né? Olha, você fica sempre com o seu peditório aí, talvez pensando, falando. Mas a hora que você está diante de quem pode dar, de quem pode fazer, você não reconhece. Eu costumo dizer às vezes para as irmãs, que a gente tem assim um relacionamento mais próximo de atendimento, de oração, eu falo, olha, a gente tem que orar na hora que as águas estão movendo. Você tem que aproveitar aquele momento que a unção está movendo na igreja e você orar porque você sabe que está ali algo diferente, que o Senhor está fazendo algo diferente. Não que Ele possa fazer, Ele pode fazer qualquer hora, gente. Mas às vezes há um momento que o Senhor agita as águas. E que as coisas parecem que movem de uma forma que você sabe, que parece que Ele está ali tão pertinho. E é hora de você pedir, gente. É hora de você clamar, é hora de você adorar, é hora de você chegar diante de Deus com aquilo que você mais tem vontade de fazer. Porque às vezes a gente pensa só em pedir, mas às vezes você fala, eu queria tanto falar com o Senhor e ouvir o Senhor falando comigo. Aí nessas horas você fala, de repente você está ouvindo, você está sentindo a presença de Deus de uma forma muito poderosa. Oh, gente. É tão interessante, João. Porque João, o que ele queria fazer? Ele queria mostrar Jesus para todos. Queria mostrar. Jesus falou com Nicodemos no capítulo anterior, depois falou com essa mulher samaritana, foi lá e foi falando. Ele queria mostrar Jesus para todos. Olha, Ele veio para abrir o caminho para você ter a vida eterna. Creia nele. Oh, aleluias. Aleluias. Seguir a Cristo, irmãos, não é simplesmente seguir regras. Não. Seguir a Cristo é entender que Ele veio. Ele veio. A glória do Senhor desceu à terra na forma de um homem. E hoje essa glória está dentro de nós, que é Cristo dentro de nós. Nós precisamos entender isso. Porque às vezes nós estamos tão perto dele como aquela mulher estava. E não estamos entendendo quem é o nosso Cristo. O dom de Deus que está perto de nós. E Ele quer relacionar conosco de uma forma muito, muito pessoal. Oh, aleluias. E é interessante que essa mulher, Jesus chega, fala com ela. E ela fala para ele, olha, quem é você? Quem é você? Você não tem nem como tirar água desse poço. Como que você vai tirar água desse poço para me dar?
Você, por acaso, é maior que o nosso pai Jacó? Jesus fala para ela, olha, quem beber dessa água aqui, que Jacó cavou o poço, quem beber dessa água voltará a ter sede. Essa água aqui é uma água que você vai beber e daqui a pouco você vai estar com sede novamente. Agora, aquele que beber a água que eu der, jamais terá sede. Jamais. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água é essa? Que água é essa? Irmãos, antes de nós conhecermos Jesus, nós tínhamos sede, nós tínhamos fome. Nós éramos miseráveis. Nós vivíamos debaixo de jugo de Satanás, escravos de muitas coisas. Mas o momento que você encontra com Cristo, a sua vida tem que mudar. Porque você encontrou com aquele que tem poder para mudar toda a sua história. A sede que você tem, a fome que você tem, a necessidade que você tem de todas as coisas, elas acabam em Cristo. Porque Ele te preenche. Ele é suficiente para as nossas vidas. Não tem nada mais importante e poderoso para as nossas vidas do que Cristo. E nós precisamos entender isso. Porque senão vamos viver com fome e com sede na mesma. E é isso que aquela mulher entendeu. Oh, aleluias. Porque às vezes nós não entendemos quem é que nós encontramos. Nós estamos na casa do Senhor e não sabemos quem é o nosso Senhor. E não sabemos o que Ele pode fazer por nós. O que Ele quer fazer por nós. Oh, aleluias. E a mulher disse para ele, Senhor, dá-me dessa água. Ai, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí o Senhor disse para ela assim, vai, chama o teu marido. E vem cá. Jesus botou o dedo bem na ferida, né? E ela falou, olha, não tem marido. Aí Jesus falou, bem disseste, você não tem marido. Porque você já teve 5 e esse que você tem não é teu. Irmãos, por que Jesus fez isso aqui? Porque Jesus quer que nós encaremos a nossa vida com cara e coragem, com sinceridade. Ele está dizendo, olha, você é esse tipo de mulher. Você teve 5, isso que você tem não é seu. Mas ele não falou isso para acusar a mulher ou para envergonhar a mulher. Mas ele queria que ela entendesse o nível de pecado que ela vivia e que ela precisava sair disso aí. Porque a intenção de Jesus naquele momento era salvar aquela mulher. Ele não estava ali simplesmente para expor ela para nada, principalmente porque só estava ele e ela. Mas Jesus chegou e botou o dedo na ferida. Jesus confrontou aquela mulher nos seus pecados e ela disse, olha, vejo que és profeta. O que Jesus estava dizendo para ela? Olha, você precisa deixar esta vida que você está vivendo. E muitas vezes nós queremos Jesus, mas não queremos deixar o pecado. Amém? Ou não amém? Nós queremos Jesus. Uau! Eu encontrei alguém que tem água para me dar. Eu encontrei alguém que pode saciar a minha sede. Uau! Fantástico!
Isso é tudo muito bom. Aí Jesus vem e bota a mão na tua ferida. Olha, você precisa mudar essa questão na sua vida. Você precisa sair desse lugar que você está. Porque se você não sair, não adianta nada você ter encontrado com aquele que sacia a fome e a sede. Que nós não sabemos as dores daquela mulher. Nós não sabemos os abandonos que ela teve. Nós não sabemos qual foi a situação dela, porque a Bíblia não diz e a gente não tem que inventar. Mas ela não era feliz. Ela não era feliz. Amém? Era feliz. Então ela tinha uma vida de muitos amores. Mas Jesus falou, olha, eu vou ser o seu único amor. Eu vou ser o seu único amor. E se você entender que eu sou o amor que preenche a tua vida, você vai deixar tudo aquilo que não tem valor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. E é muito interessante, irmãos, que uma mulher totalmente desacreditada. Era uma mulher totalmente desacreditada. Imagina as mulheres que moravam, nossa, eu não quero nem ela perto da minha casa, porque se ela já teve 5 que tem, deve ter tomado de alguém, porque Jesus disse que não era dela. Então eu nem quero me relacionar com ela, porque senão ela vai tomar o meu. Era mais ou menos assim. Ou não, gente? Era assim. Mas Jesus, olha, Jesus é Jesus, é de Deus. Deus é de Deus, né, Brai? Aí você olha Jesus falando para ela. Aí falou, olha, nossos pais adoraram aqui. Vocês dizem que lá em Jerusalém é lugar que deve adorar. Jesus falou, ô mulher, não se preocupa com isso não. Uns pensam que é lá, outros pensam que é cá, mas vai chegar uma hora que vocês vão me adorar em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Não vai ser lá nem cá. Ou vai ter uma ligação direta, porque esta água vai produzir algo dentro de vocês e vocês vão relacionar com Deus verdadeiro de forma direta. Vocês não precisarão de intercessores, vocês não precisarão de ninguém para fazer aquilo que eu vim fazer de uma vez. Eu vou morrer por vocês, vai ser um sacrifício perfeito e vai acabar tudo isso. Todo esse ritualismo, tudo isso que precisa, vai acabar tudo e você vai me adorar em espírito e em verdade. Aonde você estiver, no horário que você quiser. Oh, aleluias! E já chegou esse tempo. Aleluias, aleluias. Jesus diz para ela, Deus é espírito. Importa que o adorem em espírito e em verdade. Oh, Deus intenso. Deus intenso. Aí aquela mulher, depois de reconhecer ele como profeta, fala para ele assim, eu sei que vem o Messias. Chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus diz para ele, ô mulher, eu sou Cristo e falo contigo. Eu sou o Messias. Eu já cheguei. Aleluias, aleluias. Eu estou aqui, você ainda não percebeu. Oh, aleluias. Aleluias. Eu sou Cristo. Eu sou o Messias. Esse tempo já chegou e eu estou falando com você. E nós vemos que a mulher tem um
impacto de Deus. E a palavra do Senhor diz que nesse momento chegam os discípulos, né? E ficam admirados. Jesus está falando com aquela mulher. Não entendem nada, né? Porque imagina, num poço, um homem sentado, conversando com uma mulher, mesmo sendo Jesus, né? Chegando os discípulos lá, falaram assim, o que Jesus está fazendo? Mas as coisas de Cristo, irmãos, não são nada convencionais. Não tem métodos, não tem regras. Ele chega quando Ele quer chegar, para quem Ele quer chegar. E diz, eu sou a água da vida. Se você crer, é só você crer que essas águas vão fluir dentro de você. E vai conduzir você para a vida eterna. Porque João fala muito sobre isso, sobre a eternidade, sobre o que é eterno. Não sobre as coisas desta vida, irmãos. Jesus caminha conosco todos os dias, Ele nos dá graça, Ele nos dá paz, nos dá alegria, nos dá força para vencer o dia a dia, as batalhas, as dificuldades que a gente tem. Ele direciona a nossa vida, mas nós precisamos pensar na eternidade, porque se nós tivermos os olhos só nas coisas daqui da terra, gente, nós seremos miseráveis. E teremos uma vida igual às pessoas que não conhecem Jesus. Porque a vida que Jesus nos dá é uma vida com abundância. E a vida dele dentro de nós, ela faz nos sentir os melhores da terra. Imagina o que essa mulher sentiu. O impacto que foi na vida dela quando ela... Meu Deus, é o Messias e ele falou comigo. E o que ela fez? Ela foi... Oh, aleluias. Ela foi, deixou o cântaro dela ali. E foi à cidade dela. E disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade, foram ter com ele. Imagina que a graça manifestou, trazendo salvação a ela. E aquela graça impulsionou ela para levar a salvação até aqueles homens. Porque, na verdade, ela só foi um caminho. Porque o evangelho era para chegar em Samaria e chegou através daquela mulher improvável. Oh, aleluias, aleluias. Aleluias. E o versículo 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluias! Que graça poderosa é essa? Que graça poderosa é essa, que quando nós recebemos, é tão forte, é tão impactante na nossa vida, que nós desesperadamente queremos levar para outras pessoas. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela foi saciada na sua fome, na sua sede. Ela buscava Jesus, talvez esperava o Messias, porque ela esperava o Messias que viria para remir todo o povo, para redimir a terra dela, para mudar a história. Ela estava esperando por isso, talvez procurando em muitos lugares, mas dentro dela havia uma sede e uma fome de Deus. E aquele encontro que ela teve com Jesus mudou a vida dela. E ela, de uma mulher adulta, se transformou numa missionária de impacto, gente. Olha o que ela fez. Porque ela conseguiu ter uma palavra tão credível
Que as pessoas não olharam para ela mais como uma prostituta, uma adúltera. Olharam para ela como uma mulher que teve um encontro com Deus, porque ela estava diferente. E a palavra que ela pregou era uma palavra diferente. E eles não tiveram anos para ver mudança na vida dela, não, foi algo instantâneo. E ela chegou ali e começou a falar, olha, venha ver alguém que mudou a minha vida, que contou a minha história. Ele disse que é o Messias. Oh, fonte de água viva. E Ele deu-me água para beber. E essa água Ele disse que vai fluir dentro de mim. E vai saltar para a vida eterna. E eu criei. Eu criei nesta palavra. Oh, aleluias. Eu criei. Aleluias, oh aleluias. Nós precisamos crer verdadeiramente na palavra do Senhor. Crer na palavra do Senhor. Deixar que o Espírito Santo inunde a nossa vida e que entre em todos os lugares que precisam ser entrados, nas nossas gavetas, nos nossos, que está tudo ali guardado. O Espírito Santo quer entrar e fazer uma mexida ali para a gente ficar livre. Livre. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para servir ao Senhor. Livres para falar do Senhor para outras pessoas. Sem medo, sem barreira, sem preocupação. Com o passado, aquela mulher se preocupou com quem ela era? Não. A graça, quando manifestou na vida dela, foi uma ação impactante. Ela nem quis saber de quem ela era. Ela estava pregando quem ele era. Quem ele era. Olha, ele chegou, falou comigo, mudou a minha vida. E ele vai mudar a vida de vocês. E a palavra dela foi tão poderosa que todo mundo foi atrás de Jesus. Falaram, fica conosco. Fale conosco da mesma forma que o Senhor falou com a mulher. E Jesus ficou 2 dias com eles ali. Aleluias. Jesus ficou 2 dias com ele ali. E a palavra dele, no coração daqueles homens, fez toda a diferença. E ali estava começando o que chegou até nós hoje. Oh, aleluias! Água viva, água viva, água viva. Oh, nós precisamos beber desta água. Água que purifica, água que move no nosso interior. Oh, água que transforma os nossos corações. Água que invade todos os recantos da nossa alma e torna-nos diferentes. Torna-nos melhores. Torna-nos completos. Oh, aleluias, é só nele. Essa completude é só nele, é só no Senhor. É engraçado que Jesus ele entende claramente a alma humana. Jesus sabe como entrar na minha vida. Soube como entrar na minha vida. Soube como entrar na vida da Gilma. Soube como entrar na vida da Beta. Sabe? Entende? Ele sabe como chegar em nós e como tocar o nosso coração. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele fala assim, você está com sede? Vem cá que eu vou te dar água. Você está com fome? Eu vou saciar essa fome. Você está doente? Vem cá, eu vou te curar. Você está triste? Vem cá, eu vou te dar alegria. Você está fraco? Vem cá que eu vou renovar as suas forças. Você está desiludido? Vem cá. Eu vou transformar a sua tristeza em alegria. Jesus sabe como falar conosco. Você está em pecado? Vem cá. Eu vou lavar o teu coração. Eu vou mudar a sua história. E Jesus não entra na vida de ninguém para perder, irmãos. Presta atenção. Jesus foi até aquela mulher e ele sabia que ele ia ganhar aquela mulher. E ela abriu o coração para ele. Oh, aleluias.
aleluias. Ele foi naquela mulher e ele falou exatamente daquilo que sabia ser a necessidade dela. Levou para ela aquela palavra. Aquela palavra que sabia que ia ao coração dela. E a palavra tocou o coração dela. E aquela mulher abriu o coração para Jesus. E o passado dela de separação, de exclusão, de angústia, de tristeza, de desprezo. Muitas vezes de lágrimas, de dor. Aquele passado dela ficou para trás. O futuro dela foi apresentado como um pai amoroso que abraça e acolhe e torna cada um de nós filhos. Não mais escravos. Filhos. Oh, aleluias. Ele não era só o portador de boas novas, ele era as boas novas. E hoje nós temos Jesus dentro de nós. E nós precisamos dizer, Jesus está aqui. Eu creio que Jesus está aqui. E Ele tem a palavra certa para cada um de nós que estamos aqui esta noite. Palavra certa para os nossos corações. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Abre o teu coração para o Senhor. Mulheres e homens que estão aqui também. Abre o teu coração, deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus invadir aqueles lugares que são só teus. Mas deixa Deus invadir, deixa Deus te curar, deixa Deus mudar. Deixa Deus trabalhar a sua fraqueza. Deixa Deus te libertar das coisas que te oprimem e que te impedem muitas vezes de caminhar com o Senhor. Amém. Deus é bom. Deus é bom e cuida de nós. Aleluias. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que a presença dEle se manifeste nas vossas vidas de uma forma bastante poderosa. Que a água dEle passe a jorrar dentro de todos nós cada dia mais com intensidade.